Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, o Bank of America está animado com o Brasil. O chefe de estratégia de economia do Bank of America para o país, que acertou o PIB do segundo trimestre, projeta crescimento acima do consenso e diz que déficit fiscal pode ficar perto da meta em 2024. O crescimento do PIB do Brasil, acima das expectativas, no segundo TRI, surpreendeu a maior parte dos analistas do mercado. Uma exceção foi David Becker, chefe de economia para Brasil e de estratégia para a América Latina, do Bank of America. Becker revisou a estimativa por PIB dias antes dos dados serem divulgados, no começo de setembro, e quase acertou o resultado. O crescimento do período foi de 0,9, pouco acima do 0,8 projetado pelo Bank of America, e distante do consenso do mercado, que falava em 0,3%. A turma do Lexotan, a bolha da Faria Lima. Depois disso, o mercado elevou as estimativas para a alta da atividade econômica brasileira para perto de 3%. Vamos lembrar que essa turma dizia que o Brasil cresceria apenas 0,8% este ano. A visão de David Becker para o Brasil no ano que vem também é mais positiva que a média do mercado. A turma da Faria Lima fala num PIB de 1,5%. 1,5%. Já o Bank of America fala em 2,2% crescimento do PIB. Eu quero cravar aqui 3%. O Brasil deve crescer 3% ano que vem, o PIB brasileiro, 3%. Continuo trabalhando neste patamar. No campo fiscal, o Becker previu um déficit primário de 0,4% do PIB, enquanto o mercado projeta 0,8%. Isso para o ano que vem. A meta do governo, indicada no projeto de lei orçamentária, é zerar o déficit. Então, o Bank of America fala num déficit de 0,4%, o mercado fala em 0,8%. Vamos ver o que vai acontecer. Temos que partir do princípio que o arcabouço tem que ser desafiador mesmo, disse ele. Se existe uma meta fácil de cumprir, ela está errada. Acho que é preciso ser desafiador, mas a dificuldade de cumprimento já era esperada. A minha previsão de 0,4 não está distante do 0,25 permitido pelo projeto do orçamento. É difícil, mas entendo que o governo e o Haddad vão continuar tentando. Becker afirmou que a preocupação com a questão fiscal por investidores internacionais é menor do que pelos domésticos. Ele está dizendo que o estrangeiro se preocupa menos com a questão fiscal do que o investidor nacional. Assim, o Brasil estaria bem posicionado para receber grandes fluxos de capital. Alguns aspectos da economia podem estar melhores no Brasil, destacou ele, o que explicaria o crescimento forte acima do esperado pelo mercado de 2022, em 2022 e 2023, e as chances de 2024 continuar a surpreender. Entre eles está a capacidade de crescimento da economia, sem gerar inflação maior, a questão aí do PIB potencial, tema que abordei na minha mentoria da semana passada com os meus mentorados, essa questão do PIB potencial, assim como a taxa natural de desemprego menor, em que a inflação também não é pressionada. Isso explicaria a força do mercado de trabalho atual. No mercado de trabalho também abordamos essa temática na nossa mentoria recentemente. Segundo David Becker, os erros de previsão sobre crescimento econômico, principalmente na margem, não têm acontecido só no Brasil. Temos sido surpreendidos pela resiliência do mercado de trabalho ao redor do mundo e pela performance do setor de serviço pós-Covid. Então, existe um componente aí geral, no mundo inteiro. Quando olhamos para o Brasil, temos a surpresa com o agronegócio, ele foi sim uma explicação importante, fomos surpreendidos pelo quão robusta foi a safra na primeira metade do ano. Também tem outra seara, talvez tenha havido mudanças estruturais que estão auxiliando a economia. Isso tem a ver com o PIB potencial, certo? E os modelos de previsão ainda não respondem a essas mudanças estruturais. Falo sobre isso de forma recorrente. Aqui também no canal eu falo sobre isso,
de que os modelos estão equivocados, muita coisa mudou e os modelos não captam essas mudanças. Alguns dos pontos que estão em revisão é o PIB potencial, a taxa de desemprego do país, a taxa de juros neutra, há uma incerteza nas modelagens que estão sendo utilizadas. Já vivemos o melhor momento do ano e é natural uma desaceleração adiante. Os dados na margem mostram uma economia mais fraca. Para o PIB fechar em 3%, por exemplo, assumimos a previsão de haver alguma desaceleração no restante do ano. Se assumir uma estabilidade, o PIB vai a 3,1%. Se assumir aceleração, teria até que aumentar. Mantivemos, portanto, os 3%, esperando alguma contração. Para 2024, tem uma projeção acima do mercado, eu espero um crescimento de 2,2% no PIB, sendo que o consenso está em 1,5%, vindo de 1% antes, quando já estávamos em 1,8%. Talvez também pelo medo de ser surpreendido para cima, o mercado está revisando. Na revisão acertada sobre o PIB, algum dado específico justificou a revisão? Foi um conjunto de dados. Vimos indicadores de confiança mais fortes, a percepção de medidas implementadas do governo, como o programa de desenrola, de renegociação de dívidas. Quando a gente faz o call, faz do ano. Então, a gente estava tentando olhar para o todo. Temos o indicador próprio de atividade, ele estava mais forte. Os inputs desse indicador nosso são alguns dados antecedentes que aí combinamos na modelagem e mostraram a atividade mais forte. O PIB foi mais alto, mas teve qualidade? Perguntou o repórter. A nossa economia tem uma estrutura muito parecida com a americana. É uma economia em que o mercado doméstico é muito relevante, e isso não vai mudar. Tem até acontecido uma abertura comercial maior nos últimos anos. Se olhar a relação entre exportadores e importações sobre o PIB, temos visto um crescimento da presença do mercado externo. Uma década atrás, as exportações e importações somavam 20% do PIB. Agora estamos mais para 30%. Isso pelo lado da demanda. Pelo lado da oferta, o impacto direto do crescimento do agronegócio é pequeno. A agropecuária representa menos que 2 dígitos no PIB. Mas quando se olha os efeitos multiplicadores nos outros setores e quando se agrega algum valor na produção, assim, é uma representatividade maior. Esse setor continuará sendo muito dinâmico. O desafio é reinventar a questão industrial, em que ficamos defasados. Mas isso não é de um dia para o outro. A consequência disso tudo é que o setor de serviços vai continuar sendo muito dinâmico, puxado pela inovação tecnológica e pelos serviços financeiros. Está aí os comentários do David Becker sobre a perspectiva do Brasil. E olhando lá para frente, com relação à questão industrial, ele ainda mencionou a importância estratégica da educação. Basta olhar as economias asiáticas, disse ele, pesquisa, inovação, reformas estruturais, não tem milagre. Temos que criar condições para que os indivíduos e as empresas tenham facilidade de investimento. No momento, a questão tributária é fundamental. Em um mundo ideal, simplificaríamos o sistema e jogaríamos a carga tributária para baixo, mas não dá para fazer isso. Quanto a alguns pontos estruturais que o senhor citou, com um possível crescimento do PIB, da taxa de desemprego, da taxa neutra de juros, o que poderia ter causado uma movimentação, um deslocamento dessas estimativas? Essas são as perguntas que nos dão mais frustrações na hora das respostas. São variáveis não observáveis na economia. Fazemos modelagem para tentar observar. No caso do juro neutro, por exemplo, o Banco Central não consegue saber de antemão. Ele tem uma estimativa, mas só vai saber quando chegar lá. Tem muito de tentativa e erro. Sobre o PIB potencial, ficamos um bom tempo imaginando que o crescimento do PIB potencial fosse abaixo de 1,5%. Não temos nenhum estudo conclusivo, mas agora entendemos que ele está mais entre 1,5% e 2% do que entre 1% e 1,5%. Aparentemente está mais alto, o que levou a isso é difícil dizer. Eu me arrisco a dizer que, na verdade, foram diversas medidas que, juntas e misturadas, combinaram para potencializar o nosso PIB. Se você for olhar de 2017 para cá, a gente teve reforma trabalhista, reforma da Previdência, reformas do marco regulatório do saneamento, das startups, da parte aí de ferrovias, temos agora o arcabouço fiscal, vamos ter pela frente a reforma tributária. Então, são macro e micro reformas econômicas que não podem ser desprezadas. Tudo isso somados aí a uma taxa de desemprego em queda, que faz com que haja mais massa de recursos circulando na economia. E aí ele continuou, quando pensamos para frente, a variável-chave para pensar em produtividade mais alta
e potencial de crescimento é educação. Então, é isso. Então, vamos focar em educação. O Brasil, para crescer, precisa ter uma educação melhor. Não adianta apenas ficar fazendo propaganda. É pouco para resolver o problema educacional. Olha, vale a pena dizer que uma notícia que saiu agora recente, compartilhar com vocês, a questão ali da arbitragem, né? A questão da arbitragem envolvendo o Oi, TIM, Vivo, Claro, foi algo muito bom do ponto de vista das operadoras. O fim da arbitragem da Oi Móvel é positivo para as compradoras. Isso os analistas já entenderam. O acordo para o fim da arbitragem sobre o preço da Oi Móvel envolveu valores relativamente pequenos, mas foi considerado um desfecho positivo para TIM, Vivo e Claro. Veja que eles não dizem que foi positivo para a Oi, porque não foi. Embora os montantes não sejam extremamente significativos, a notícia é sem dúvida positiva para os três compradores. Pois como a TIM, com a TIM sendo que a que mais se beneficia, pois adquiriu a maior parte dos ativos da Oi Móvel. Essa conclusão, inclusive, é da turma de pesquisa do BTG Pactual, em relatório agora no dia 5 de outubro. Pelos termos do acordo com a Oi, para encerramento da controvérsia, metade de 1,4 bi, que seguia retido desde a operação, foi repassada para a vendedora, com a outra metade voltando ao caixa das teles. Mais uma correção aí de juros. Com isso, o valor final da venda da Oi Móvel foi reajustado de 15,9 bi para 15,1, ou seja, saiu praticamente pelo valor mínimo, lembrando que nas negociações houve uma oferta de 15 bi por parte da Highline e que depois acenou que chegaria a 15,5 bi. Foi eliminada no processo pela proposta feita pelo conjunto aí das operadoras, né, TIM, Vivo e Claro, que provavelmente não tinham mais intenção em bancar esses 16,5 bi que ofereceram, já devia ter algo mais ou menos articulado para mais na frente dizer que não pagaria, e resolveu, assim, esse imbróglio se arrastou aí por 2 anos e pouco para que a Oi recebesse o dinheiro, comprometeu o fluxo de caixa da empresa, deixou de ganhar dinheiro com aplicações se tivesse investido esse recurso, ou seja, para a Oi foi um circo dos horrores a venda para a TIM, Vivo e Claro. Será que existem interesses que nós não conhecemos? Articulações que nós não conhecemos? É difícil dizer, não podemos afirmar absolutamente nada, mas que foi péssimo o negócio para a Oi, isso só uma criança de 2 anos não vai entender. Qualquer pessoa com um grau de raciocínio vai saber que o negócio foi o pior negócio possível para a Oi. Para vender por 15,1 bi, deveria ter feito a venda por 15 bi para a Highline. Teria recebido o dinheiro em 2021, no início de 2021. Então, ou até, quem sabe, em 2020 mesmo. O CAD não levaria tanto tempo para discutir o assunto, a Anatel também não. Então, a decisão da Oi foi a pior possível, acabou vendendo pelo preço mínimo, demorou mais de 2 anos para receber a totalidade dos recursos, comprometeu seu fluxo de caixa, uma decisão péssima, péssima tomada pela gestão da empresa. Então, realmente é complicado, é difícil de justificar essa operação da Oi. Algumas pessoas me perguntam, não teria sido mais razoável se a Oi tivesse dado a Oi Móvel aos credores e eliminado, então, boa parte de sua dívida? Olha, essa é uma outra equação possível, né? Que poderia ter acontecido. Ter chamado os credores, principalmente os bancos, e dizer, olha, vou lhe dar essa empresa aqui, vocês vendem depois a mercado e eliminam aí 70%, 80% da minha dívida. Era uma equação também possível.
mas não foi este o caminho seguido, e o resto é história. Olha, o relatório de outubro já foi divulgado, se você é da seleção de empresas, né? Estamos preparando aí em novembro. Se você não assinou, venha ser nosso assinante. Conheça também o nosso programa de mentoria. Sobre os processos contra a Oi e a Lix, você ainda pode aderir. Aqui na página de comentários, estou deixando os links, tem 3 possibilidades de adesão aos processos contra a Oi e contra a Lix. E se você também quer participar do processo contra as americanas, aqui estou deixando o link também para você acessar e conhecer como participar. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.